Eu Você quer vou. colocar sua apresentação? Você vai falar alguma coisa antes? Sim, mas se você quiser já deixar a apresentação aberta, não sei o que você prefere. É porque eu também queria É, falar para alguma você, coisa várias antes. pessoas, tá tudo bem. Então vamos lá, gente. Boa tarde a todo mundo, aos colegas da UFBA, da UFES, da UFRB, de todas as instituições que estão aqui acompanhando mais um seminário do LACIC. Para quem não conhece, esse é um seminário do grupo de pesquisa do Laboratório História das Ciências, LACIC, da Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal Estadual de Feira de Santana. E a gente tem feito durante a pandemia esses seminários virtuais, visto que nossos encontros presenciais estão quarentenados, estão impedidos. E todos que quiserem assistir, participar, fiquem à vontade. A gente tem divulgado em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Eu posso depois colocar aqui o link para aqueles que não conhecem, quiserem participar, compartilhar e seguir a gente. Bom, hoje a gente tem uma apresentação mais que especial, porque nós temos uma apresentação sobre um tema quente aqui no LACIC, só a Fernanda tem se dedicado a investigar, que é a história da agronomia na Bahia. Fernanda é a nossa colega de laboratório, é aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, da UFBA e UFES, e também é da assessoria de comunicação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da UFRB, e ela vai nos apresentar hoje uma parte, né, um iniciozinho da pesquisa dela de doutorado, correto, Fernanda? Da É um Universidade. projeto de pesquisa. Isso. Então, Fernanda já sabe, né? Você tem cerca de 40 minutos para discutir esse tema aqui com a gente. Depois a gente vai ter uma sessão de perguntas. Lembrando também que a Fernanda está sendo orientada pelo professor Lival, o orientador está aqui presente, dando um apoio. E é isso. A gente vai assistir agora a apresentação da Fernanda e depois a gente vai para a discussão, certo? E também lembrar a todos, por favor, durante a apresentação, desliguem seus microfones, suas câmeras, para ajudar na conexão de todo mundo. E é isso, Fernanda, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Letícia. Antes de abrir aqui minha apresentação, eu queria só fazer uns agradecimentos, que eu não posso deixar de fazer, porque é tradicional. Eu queria agradecer muito ao LACIC, né, pela oportunidade de estar debatendo meu projeto de pesquisa. Eu tinha muito receio por estar na fase muito inicial, mas eu tenho certeza que nesse momento, né, todas as críticas e sugestões vão ser muito bem-vindas para o meu projeto. Também queria agradecer a Tainã, que tem me ajudado muito aí nesse caminho também. Ela divide comigo a orientação do professor Olival. E nessa quarentena ela está fazendo um intercâmbio de materiais comigo, porque a gente mora perto, enfim. Só não chegou o doce de leite, né? Mas o professor. Também queria agradecer a Letícia, química, né? Do nosso laboratório. E ela me ajudou com as questões aí de química agrícola, Liebig, enfim. O professor Olival também não poderia deixar de agradecer. Ele é meu orientador e ele foi o grande responsável, né, por direcionar esse projeto para agronomia, não me deixou fugir da agronomia, já tentei várias vezes, ele não me deixou fugir, enfim, esse projeto está mais redondinho por conta dele. E eu queria agradecer também aos professores de agronomia, estou vendo alguns aqui, eles contribuíram com boa parte do material que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. E também a todo mundo que está assistindo, né, que não são da área, mas que podem contribuir também. Eu vou carregar aqui a apresentação e vou desligar minha câmera, viu, para facilitar aqui, porque minha internet está muito ruim, estava explicando no início, e aí vou tentar colocar aqui. Se tiver algum problema, vocês me falam no áudio, certo? Peraí.
Tá ok a apresentação? Tá ótima. Pronto. Bom, como eu falei, eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa e doutorado, né, no programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, da UFBA e da UFES. Meu projeto não era esse a princípio, né, era mais amplo. A professora Indianara até fez parte da minha entrevista, e vai perceber, né, que já está bem direcionado. O meu tema é agronomia como campo científico na Bahia, na segunda metade do século XX. Letícia me apresentou, eu sou bacharel em comunicação pela Facom-UFBA, especialista em comunicação organizacional, né, pela Escola de Administração da UFBA, mestre em gestão de políticas públicas de CTI pela UFRB e doutoranda do programa, e atuo como jornalista na UFRB. O meu orientador é o professor Olival. Bom, por que estudar agronomia na Bahia? Essa pergunta tem como primeira resposta, né, a minha relação profissional com a UFRB. Como eu disse, eu atuo como jornalista na UFRB desde 2011, e a UFRB é a instituição herdeira dessa tradição científica na Bahia, né? E desde o meu mestrado, eu tentei explorar essa... Eu estou vendo ao mesmo tempo aqui as perguntas, eu vou até afastar. Eu tentei, desde o meu mestrado, né, me aprofundar em conhecer a instituição e esse local, né, o Recôncavo, esse território. E do meu mestrado surgiu a necessidade de ampliar essa análise desse histórico de constituição da cultura científica local. E aí coincidiu também com minha entrada, meu conhecimento sobre o programa. Eu entrei no programa em 2011 ou 2019 como aluno ouvinte da disciplina do professor Olival, em História das Ciências, e como aluna regular em 2020. E durante a disciplina do professor Olival, ele estava fazendo aquela pesquisa sobre a história das ciências e da tecnologia no século XX, na Bahia. E uma das lacunas que ele identificou naquele texto, que ele até apresentou para a gente aqui no seminário anterior, ele fala, né, que faltam estudos em história das ciências em áreas de forte interação entre pesquisa científica e empreendimentos econômicos. Como exemplo, ele cita a agricultura. E aí, outros autores que são da área de história das ciências, o Malavolta, que é um engenheiro agrônomo responsável pelo capítulo de História das Ciências Agrícolas no clássico, né, de Ferri Motoyama, ele aponta que a história da pesquisa agrícola no país ainda não foi escrita de modo sistemático. E aí vários autores, depois dele, vão corroborar com isso, né? O Capdeville, em 91, a Oliver, em 2005, vários autores vão apontando isso também. E aqui na Bahia, a maior parte dos estudos que a gente tem em História das Ciências, na área de agronomia, eles se concentram na fase inicial de constituição desse campo científico aqui. A fase inicial, na época do Império, por conta, né, do pioneirismo que esse campo tem na Bahia, no Brasil e na América do Sul. Alguns autores falam em pioneirismo na América Latina, mas aí existe o curso, né, o primeiro curso na América Latina foi o do México, em 1854. Então, eu preferi falar em América do Sul. No caso da Bahia, o pioneirismo tem a ver, né, ele tem a ver porque o curso advém do Imperial Instituto Baiano de Agricultura, que foi criado em 1859. Ele foi, poderia considerar que o curso de agronomia, ele foi o segundo curso, o terceiro curso na Bahia, porque antes dele a gente tinha só o curso de medicina e o curso de farmácia, que foram criados juntos com o Colégio Médico Cirúrgico da Bahia, em 1808, e o curso de farmácia em 1832. E, assim, só que antes do Instituto Imperial, a gente teve uma proposta de cadeira de agricultura na Bahia, a partir da Carta Régia de Dom João VI, de 1812. Essa Carta Régia, Dom João VI estabelecia
o curso, né, a proposta dessa cadeira, e a proposta de criação do Jardim Botânico na Bahia. Só que essa cadeira não chegou a ser implementada, mas ela serviu de articulação para um grupo que a Tourinho e o Araújo vão falar, né, eles falam da elite açucareira, né, ou elite ligada à economia açucareira, ou eles falam também da fração de classe dominante do recôncavo. E esse grupo se articulou porque, na época, a economia açucareira passava por uma crise, né, e aí eles queriam soluções para essa crise, né, como a Tourinho chama da salvação da lavoura. E aí se articularam, conseguiram a criação do Imperial Instituto Baiano de Agricultura em 1859, que foi criado por Dom Pedro II em passagem pela Bahia. Foram criados também outros institutos imperiais no Brasil, mas só o da Bahia e o do Rio de Janeiro que funcionaram. E desde o primeiro objetivo desse instituto já estava a criação da escola de agricultura. Essa escola, ela só conseguiu ser criada mesmo em 1875, ou seja, demorou uns 17 anos, mais ou menos, para a sede ficar pronta, que no caso, é essa foto aí do lado, que hoje só tem ruínas, que foi criada em São Bento das Lages, hoje o município de São Francisco do Conde. Ela foi inaugurada em 1870, ela foi criada por lei em 1875 e inaugurada em 1877. Então, ela é a primeira escola do Brasil, e durante muito tempo ela teve esse pioneirismo, né? Aqui na Bahia foi ainda maior o pioneirismo, porque os novos cursos de agronomia, eles só foram criados no final do século XX. E aí a gente tem, primeiro foi a Faculdade de Agronomia do Vale do São Francisco, que hoje é o NEB, depois o ESC, em 85, e Ilhéus em 94, com a UESC. Então, os outros cursos só foram criados no século XXI. A Tourinho, ela vai falar que esse projeto não foi bem sucedido, porque ela não conseguiu, de fato, dar a salvação da lavoura, né, porque não conseguiu salvar a economia açucareira, mas o Araújo, ele vai falar que foi um projeto que teve seu pioneirismo e hegemonia, e conseguiu formar vários engenheiros agrônomos, quase 300 engenheiros agrônomos, que se espalharam pelo Brasil e atuaram em outras instituições, inclusive no Ministério da Agricultura, no Instituto Agronômico de Campinas, e uma dessas pessoas, um desses agrônomos que foi formado, foi o Landulfo Alves, que depois, mais para frente, vai ter uma importância fundamental para a história da escola, que eu vou falar mais adiante. Então, eu defini assim o meu projeto de pesquisa. O Recôncavo da Bahia, pioneiro no ensino agrícola no país, carrega, desde o Império, uma forte tradição de pesquisa em ciências agrárias, que por muito tempo institucionalizou esse campo científico como hegemônico nesse território. Essa pesquisa propõe compreender o campo científico da Bahia, da agronomia, no Recôncavo da Bahia, na segunda metade do século XX, buscando identificar como seus agentes conceituavam e praticavam a ciência de acordo com o contexto local. Então, não é um estudo sobre a gênese do campo científico, mas um estudo que quer contribuir com essa história sistemática da agronomia na Bahia. E aí, o primeiro passo foi iniciar um resgate histórico da trajetória do ensino agrícola na Bahia, tentando identificar as contingências sociais, políticas e culturais que nortearam a criação e a institucionalização desse campo científico no Recôncavo. As minhas fontes de pesquisa, que eu já tive contato com algumas e outras, né, eu estou buscando, elas, assim, as fontes primárias, elas se concentram principalmente em acervos que estão hoje em Cruz das Almas. A gente tem lá um memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia, que tem muitos documentos originais, como essa ata aqui do lado, que é a ata de inauguração da escola, de 1877, mas a gente também tem a ata de criação do Instituto, a gente tem outros documentos históricos, né, que estão depositados lá. Em Cruz das Almas também, hoje na UFRB, a gente tem o arquivo morto da Escola de Agronomia da UFBA, só que esse arquivo não está catalogado, enfim. E aí eu não vou citar todas as fontes, mas, assim, as principais para mim, porque eu pretendo também
colher depoimentos de professores e alunos. Então, eu vou fazer esse acervo de fontes orais também. E já estou, né, lidando com alguns acervos pessoais, livros de turmas, memoriais descritivos, e vou também, deixa eu só ocultar aqui, não consigo. Vou lidar também com algumas publicações científicas. A Magistra, por exemplo, é a revista oficial científica das ciências agrárias da escola, e publicações jornalísticas também, como o Jornal do Planalto, que é um jornal de Cruz das Almas, e o Caderno Rural, que são jornais que os professores de agronomia da escola costumavam publicar. Aqui eu trago para vocês um desafio para mim, principalmente porque eu não sou da área, mas que é uma discussão que eu percebi que existe em textos que eu li, até entre os próprios agrônomos, que um grande desafio é a definição da agronomia como ciência. Eu me pergunto, né, lendo, e tenho registro disso nos textos que eu já li, de onde começa e onde termina a agronomia, dessa discussão. E já começa com a questão mesmo das definições conceituais. Muitas vezes eu, né, vi os termos agricultura, agronomia, ciências agrícolas, ciências agronômicas, ciências agrárias, sendo definido de diversas formas. E essa diversidade, né, muitas vezes, são definições diferentes para cada um deles, mas às vezes são utilizados também como sinônimos. E aí, a grande diferença dos textos que eles registram é a agricultura como arte de cultivar, né, técnica de cultivar a terra, e a agronomia como a ciência que estuda essas práticas de produção e cultivo da terra. E aí, quando a gente parte para o plural, né, a definição é sempre como um campo disciplinar que englobaria essa ciência, no caso, a agronomia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, a regulamentação do ensino, a primeira regulamentação do ensino agrícola, que utiliza o termo ensino agronômico como sinônimo de ensino agrícola, e aí o ensino agronômico compreendendo o ensino agrícola, de medicina veterinária, de zootecnia, das indústrias rurais. Então, há sempre essa confusão, eu diria assim, na definição desses termos. A Oliver, ela, em sua tese, ela fez uma definição, por exemplo, cronológica. Ela fala, né, que homens, desde sempre, tentaram criar ou difundir aplicações científicas para a agricultura, chamando esse conjunto de conhecimentos, primeiramente, de ciência agrícola, depois agronomia, e hoje chegando ao que a gente conhece como ciências agrárias. Então, ela faz essa definição cronológica. Uma das questões mais que me chamou a atenção foi o Malavolta, por exemplo, ele fala em ciências agrícolas, e ele inclui entre essas ciências agrícolas as ciências domésticas, a economia doméstica. Eu ainda não entendi porque não achei uma explicação, talvez os professores da área possam me dizer, mas para a minha definição do trabalho, eu peguei hoje o que o CNPq define, e o termo que eles utilizam é as ciências agrárias, como essa área multidisciplinar, e a agronomia como uma sub-área dessas ciências agrárias. E o meu foco vai ser especificamente a agronomia. Bom, a agronomia também no Brasil, ela teve diversas influências estrangeiras que tem muito a ver também com essa questão das diversas tradições científicas a que ela esteve ligada. Nos primeiros currículos predominou uma influência europeia. E aí você tinha um modelo de ensino teórico-prático, com programas abrangentes, um currículo bem generalista. Depois da Segunda Guerra, você começou a ter uma maior influência norte-americana, né, com financiamento de projetos aqui no Brasil, e um grande foco para a extensão rural como um sinônimo de assistência técnica. E aí tem também a questão das diversas tradições científicas a que a agronomia esteve ligada. Aqui no Brasil, ela começou né, desde a vinda da família real e durante todo o século XIX, esteve sempre ligado às tradições das ciências naturais, né, uma forte tradição naturalista francesa. E aí, essa tradição era traduzida, né, por uma forte relação entre botânica, horticultura e agricultura.
E aí, como exemplos, a gente pode ver a criação da cadeira de Botânica e Agricultura em 1814 na Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro. Então, era a cadeira única, né, Botânica e Agronomia. Na Carta Régia de Dom João VI também, quando ele tentou fundar aqui na Bahia a cadeira de Agronomia, de Agricultura, ele também tentou criar o Jardim Botânico como essa área de experimentação. Então, havia, né, um privilégio para a botânica e a valorização desses hortos reais ou jardins botânicos para a aclimatação de culturas, principalmente culturas de retorno econômico. No texto de Bediaga, ela fala, quando ela analisa essa questão, ela fala que a agricultura ela não se constituía como saber diferenciado da botânica. Em geral, era referenciada como arte, ou seja, uma aplicação do saber botânico de concepção utilitária. E aí, no século XX, no contexto internacional, a gente já tinha, né, nos campos experimentais da Europa, descobertas que floresciam na agricultura, né, com destaque para a química agrícola, a fisiologia vegetal e conhecimentos dos componentes do solo. A publicação do livro de Justus von Liebig, em 1840, ela revolucionou a agricultura, né, o livro Química Orgânica Aplicada à Agricultura apontou a necessidade também dos componentes inorgânicos no solo e deu poderes ilimitados, né, para essa composição e recomposição dos nutrientes. Então, muitos autores começam a falar da época da industrialização da agronomia, mas essa influência não foi direta no Brasil, nessa época de 1840, foi mais para 1860, 1870. Antes, no Brasil, você teve uma influência também das artes mecânicas. E aí, por isso que começaram também os cursos como engenharia agronômica. E nessa época, em 1850, como eu falei, né, a economia açucareira, ela passava por crise. E a grande necessidade era racionalizar a produção agrícola, e as elites discutiam novas tecnologias que podiam ser aplicadas no transporte e na produção. Então, havia uma forte influência, aí, por exemplo, da máquina a vapor, que chegava, né, nessa época ao Brasil, e a Bahia, por exemplo, nos engenhos do Recôncavo. A química agrícola, ela teve uma influência muito forte a partir de 1870, inclusive na escola de agronomia da Bahia, quando ela foi criada. E aí, nessa escola, né, em 1877, ela não deixou de lado, né, as cadeiras de botânica, artes mecânicas, mas ela dava uma ênfase à química agrícola, principalmente para se diferenciar como um ramo especializado. O Newton Araújo vai falar que na EAB, que a EAB foi o primeiro espaço em que a química agrícola foi alçada ao nível de disciplina de nível superior. A autoridade, né, sobre esses conhecimentos especiais de química agrícola era a questão desse profissional. Então, eles se diferenciavam a partir dessa disciplina. Só que aí, a partir, né, eu vou dar um salto muito grande, mas com a evolução toda da agricultura, porque eu não posso também esmiuçar muito, né, porque isso vai tomar muito tempo. Mas com a evolução e o movimento de especialização já lá em 1930, você começa a ter, né, a influência e as descobertas em melhoramento genético, seleção de espécies mais resistentes, a agricultura de precisão. E lá para a década de 60, 70, a gente vai ter também, né, a fixação biológica de nitrogênio, que já é algo mais avançado que eu vou falar mais na frente. Bom, com tudo isso, a autora Sônia Mendonça, ela vai falar que a agronomia no Brasil, ela se desenvolveu a partir de dicotomias, né, de uma dupla dicotomia. E aí embaixo eu trago exemplos dessas dicotomias que eu já identifiquei em muitos textos que eu li, mas a Sônia, ela vai dar ênfase principalmente às dicotomias quando ela fala do ensino agrícola, né, que foi utilizado como instrumento de poder. Então, o ensino primário era sempre de cunho alfabetizante popular e o ensino secundário como formador das elites condutoras do país. E isso dava uma polarização entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Por isso que muitas vezes a agronomia era tida como, o ensino agronômico era tido como alvo de muito preconceito. Mas também existem, por exemplo, a gente poderia, né, fazer várias perguntas sobre agronomia, a caracterização da agronomia, se ciência básica ou aplicada, disciplina ou campo multidisciplinar, prática de campo ou de laboratório, trabalho intelectual ou deixa eu ver aqui, trabalho manual ou intelectual, commodities ou mercado interno,
voltada ao agronegócio ou à agricultura familiar. Uma dessas dicotomias também é a questão da regularização do ensino agrícola. Durante muito tempo, o ensino agrícola ele foi um dos poucos vinculados não ao Ministério da Educação, mas ele teve sua gênese e, durante muito tempo, ligado ao Ministério da Agricultura, mesmo depois da criação do Ministério da Educação. A primeira intervenção legal foi a criação, né, original, o decreto de 1970, que criou, né, o ensino agronômico, na verdade, regularizou. E aí incluía o ensino agrícola, de medicina veterinária, de zootecnia e das indústrias rurais. Eu não posso deixar de comentar que esse decreto, ele criou a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária no Rio de Janeiro para servir de modelo padrão para todas as escolas agrícolas no país. E essa escola, a Examev, que depois se tornou a Escola Nacional de Agronomia, a INA, e hoje, né, a Federal Rural do Rio de Janeiro, ela serviria de padrão para todas as escolas, inclusive com a unificação dos currículos e a unificação do nome do curso, o que gerou, né, muitos entraves com as outras escolas, enfim, mas também, mais lá na frente, a gente pode falar sobre isso. A segunda regulamentação foi em 46, com a Lei Orgânica do Ensino Agrícola, que reorganizava essas instituições, principalmente por conta da influência norte-americana já, né, com instituições mais práticas, mais objetivas, e a simplificação dos níveis de ensino. E aí, só em 67, que todas as escolas e todas as instituições de ensino agrícolas vão ser transferidas para o Ministério da Educação e Cultura. Nessa época, inclusive, que a escola da Bahia vai ser federalizada e anexada à UFBA, que eu também vou falar mais lá na frente. E aí embaixo eu só coloquei as leis de diretrizes e bases mesmo que alcançam o ensino a partir daí. Aqui eu trago só uma relação dos cursos de agronomia do país, mas é uma relação feita pelo Ministério da Educação, que muitos autores reproduzem de forma até indiscriminada. Eu fiz até uma correção aí, porque muitos autores nacionais, eles citam a Escola de Agronomia da Bahia por conta do seu pioneirismo, mas eles não têm, eles às vezes citam errado ou não têm o cuidado na correção de alguns dados. Essa escola, por exemplo, de Juazeiro, estava identificada como no Ceará. E a escola da Bahia, né, a Escola de Agronomia da Bahia, criada em 1877, ela não foi criada em Cruz das Almas, como eu falei, ela foi criada em São Bento das Lages. E aí também a gente vê que tem uma escola em Salvador, em 1911. Essa escola não é uma nova escola, é a mesma escola, e aí eles colocam como extinto, mas é uma continuidade, na verdade, dessa primeira escola. Eu fiz aqui uma relação dos cursos na Bahia, porque a gente não encontra essa relação em nenhum conselho, nenhum órgão. A gente tem 16 cursos hoje na Bahia, entre privados e públicos, e também não há um consenso ainda no nome, né? Alguns chamam de agronomia, outros de engenharia agronômica, mas todos eles formam engenheiros agrônomos. Aqui eu vou passar a falar da história mesmo da Escola de Agronomia da Bahia, que é muitas vezes vinculada ao seu passado, né, como eu disse. E é uma história de muitas descontinuidades. A gente vai ver descontinuidades políticas, descontinuidades, né, em relação ao local, ao seu local mesmo, a sua sede. E aí eu vou passar aqui. Bom, todas as suas localizações estão ligadas ao recôncavo, né? Eu botei isso daqui mais porque há também uma divergência entre a caracterização, entre vários autores que caracterizam o recôncavo. O Milton Santos, que é o mais conhecido, né, ele definiu, não pela sua unidade, né, geográfica, mas sim a partir de seus aspectos culturais, sociais e econômicos. Mas se a gente pensar na questão geográfica, a Maria Brandão, né, falava que seria essa faixa de terra, né, contida na face litorânea da Zona da Mata, formando uma faixa de semicírculo em torno da Baía de Todos os Santos, abarcando 40 municípios. Só que a partir do ano de 2018, a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, né, ele dividiu a Bahia em 27 territórios de identidade
também por conta dos seus aspectos culturais, sociais e econômicos, e hoje o Recôncavo, ele seria uma região, né, abarcando 13 municípios, que aí não estaria incluído, por exemplo, Salvador, que antes estava incluída, e não estaria incluído também São Francisco do Conde, que antes estava incluído. Mas, para o meu projeto, como eu falo, né, dessa origem, e antes tudo era considerado Recôncavo, a gente pode dizer que era Recôncavo. Bom, aqui eu trago uma linha do tempo da Escola de Agronomia, que eu já falei algumas coisas para vocês, então eu só vou passar aqui também. A primeira instituição que advém a escola é o Imperial Instituto Baiano de Agricultura, inaugurada em sessão solene presidida pelo imperador no Paço Imperial da capital baiana, em 1859, então, em passagem pela Bahia, ele criou o Imperial Instituto, que, no caso, ele vivia a partir, né, de uma subvenção imperial, subvenção da província e também pela contribuição dos sócios. Então, era uma sociedade, né, não era público, era uma sociedade mantida por essa fração de classe dominante da Bahia, no Recôncavo. A escola mesmo, ela foi criada ela foi inaugurada em 1877, no engenho de São Bento das Lajes, na cidade de São Francisco do Conde. No início, tinha o curso elementar, que formava operários agrícolas, e o curso superior, que formava engenheiros agrônomos. Em 1904, por conta das diversas crises financeiras, o grupo, né, decide pela extinção do Instituto e da escola e da sua reversão dos bens ao Estado da Bahia. E em 1905, ocorre a reorganização do que restou da escola, agora sobre a responsabilidade do Estado, com o nome de Instituto Agrícola da Bahia. Nesse período, né, o Instituto priorizou a pesquisa experimental em agricultura. Em 1911, a administração do Instituto Agrícola da Bahia passa para o governo federal, né, a princípio, o governo do estado não conseguiu, né, manter o curso, e aí transforma em Escola Média Teórico-Prática de Agricultura, ainda localizada em São Bento das Lajes, né, em São Francisco do Conde. Nessa época, o governo federal tentou anexar a Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Rio de Janeiro, que eu falei que foi criada lá no primeiro decreto. Só que, novamente, o grupo político, né, do Recôncavo, ligado à questão da agricultura, eles não permitiram que os bens fossem transferidos para essa escola no Rio de Janeiro. E aí, a partir da lei estadual, né, de 1919, número 1333, o governo restabelece a instituição com o nome de Escola Agrícola da Bahia, também em São Francisco do Conde. Só que havia um movimento para que essa escola fosse para Salvador. E aí, em 1931, o decreto estadual 7.219 transfere essa escola para Salvador, que começa a desenvolver suas atividades provisoriamente nos pavilhões da hospedaria de imigrantes no bairro de Montserrat. A escola ficou em Salvador, né, até 1938, quando o decreto, né, recriou a instituição com o nome de Escola Agronômica da Bahia e determinou sua interiorização. Em 1940, quando determinou a interiorização, o local escolhido foi Cruz das Almas, e em 1940 ocorreu a cerimônia de colocação da pedra fundamental que marcou a construção da Escola Agronômica da Bahia em Cruz das Almas. Só que a escola só mudou e começou a funcionar em 1943, como uma escola agronômica já em Cruz das Almas. Em 1967, a escola foi novamente federalizada, através do decreto presidencial, que incorporou a escola ao patrimônio da UFBA, com o nome de Escola de Agronomia. E em 2005, houve a criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e a escola passou a ser, na verdade, o curso de agronomia da Universidade Federal do Recôncavo e deu origem, né, à UFRB. Aqui nessa foto, né, a gente tem a colocação da pedra fundamental da construção da escola.
Esse segundo, da esquerda para a direita, é o Landulfo Alves, que vai ter um papel fundamental nisso, porque a escola foi para a Cruz das Almas, muito em decorrência de ele era um interventor federal da Bahia nessa época, ele era engenheiro agrônomo, né, nascido no Recôncavo, e ele trabalhava na época no Ministério, mas foi nomeado interventor federal na Bahia, e ele decidiu que recriaria a escola de São Bento das Lages, e decidiu por Cruz das Almas, né, pela questão de terreno, plano, enfim. E na época, né, esse projeto, o megaprojeto dele, exigiu a desapropriação de 99 fazendas para ser implementada. A área era considerada um terço da cidade, né, e desde 43 até 67, essa escola perdurou, né, como orgulho das autoridades estaduais até 67, quando ela passou a ser UFBA. Aí a gente tem, eu só botei aqui as datas, que a graduação, ainda como Escola Agronômica da Bahia, em 43, iniciou em 43, a graduação como UFBA iniciou em 68, o mestrado como UFBA em 79 e o doutorado como UFRB em 2007. Em 67 ocorreu, como eu disse, a federalização da escola. E esse processo foi considerado, né, para alguns que viveram e que relatam como traumático, um duro golpe para a escola. Eu botei 3 recortes aqui de jornais mais antigos e um texto mais atual que resgata um pouco dessa história. E nesse texto mais atual, o professor Paulo Gabriel, que foi reitor da UFRB, o primeiro reitor da UFRB, ele relata um pouco dessa história. E, de acordo com o seu relato, né, a escola de agronomia, ela foi para o interior com um processo, né, de modernização do interior, um projeto, né, dos governadores para a modernização do interior, e nessa época, né, de 43 a 46, estava sendo criada a UFBA, e a UFBA foi criada para representar os interesses de uma elite soteropolitana. Então, havia um conflito, desde então, entre os dois projetos, e quando um passou a incorporar o outro, né, ele fala, né, a UFBA insistiu em perceber apenas um curso onde existia, em verdade, um complexo de ensino, pesquisa e extensão, com ramificações para além do estado da Bahia. E aí, principalmente em relação aos recursos, né, isso foi bastante sentido, porque a escola de agronomia tinha um campus muito grande, com 4 prédios naquela época, e mais de 1.000 hectares, 1.897 hectares, e recebia uma verba como os outros institutos da UFBA. E aí, nesse primeiro jornal aí, que é o Jornal da Bahia de 1975, ele relata uma greve que teve dos estudantes, e eu botei aqui um trechinho de destaque: com a greve dos 404 estudantes da centenária escola, uma vistoria revelou que só restam ruínas do que era considerado em outros tempos a sala de visita da Secretaria de Agricultura, antes de passar para a administração da UFBA. Esse jornal do lado é de 95, é um jornal, então, 20 anos depois, continua, né, a mesma crise sendo relatada, e ele traduz, né, que a Escola de Agronomia em Cruz das Almas era a mais sofrida das 28 unidades da UFBA, que chegou a abastecer várias unidades, né, da UFBA, mas durante o reitorado de Germano Tabacoff, ele começou a atrasar os pagamentos e decretou o fim, né, de um projeto chamado Projeto Produtivo. Eu vou falar também lá na frente. O primeiro jornal também fala do declínio do projeto Brascan, e esse fala do Projeto Produtivo. Eu trouxe aqui só para exemplificar alguns números de graduação, né, de agronomia, e aí a gente percebe que no seu início, né, por conta até do pioneirismo e hegemonia que se tinha naquela época, a escola formou bem mais engenheiros que as outras, né, que foram criados também depois, e depois de um tempo ela foi perdendo seu prestígio para as outras, né, do sul e sudeste. Aqui é só para exemplificar o currículo, como eu falei, um currículo abrangente, que é o currículo da época da UFBA de agronomia. Então, era muito grande, eram muitas disciplinas do currículo mínimo, do currículo obrigatório e optativas.
Em relação ao programa de pós-graduação, né, que eu falei, foi criado em 79. O programa de pós-graduação de agronomia, ele foi resultado de um acordo firmado entre a UFBA, a Embrapa e a Fundação Rockefeller. A Embrapa, naquela época, estava começando, né, foi criada em 75, e a Fundação Rockefeller, que fez vários investimentos em projetos na Escola de Agronomia. E o doutorado, sim, a área de concentração do mestrado foi iniciada em fitotecnia. Havia um projeto para fitotecnia, ciências do solo e agricultura irrigada e sustentabilidade de sistemas hidroagrícolas. Mas ele começou com fitotecnia e o doutorado só foi iniciado em 2007, já como um FRB. E aí o doutorado é em ciências agrárias com várias áreas de concentração. Aqui eu trouxe alguns projetos de pesquisa relevantes daquela época, como eu falei, o projeto Brascan, lá na época, né, da década de 70, ficou conhecido como projeto Mandioca, e os estudantes relatam naquele jornal que muito do investimento que foi feito para as pesquisas em mandioca, para pesquisas, né, tanto de plantação quanto de alimentação animal, tudo foi depois, né, doado para a Embrapa, com a sua criação, e não restou nada para a escola, os estudantes não foram envolvidos, enfim, eles relatam isso. E aqui também eu só vou citar o projeto produtivo, que era o projeto de produção animal e vegetal, que abastecia as outras unidades da UFBA, e que também, com a falta de verba, ele foi, já na década de 90, ele foi também a PIC. Aqui eu trago um quadro das principais relações institucionais da escola, dos ministérios, das agências de financiamento, das instituições de ensino. A Exalc, principalmente, ela teve um papel fundamental na formação do nível de pós-graduação dos professores da escola, porque eles tiveram que fazer um investimento até para a criação do seu programa de pós-graduação, e muitos deles foram para a Exalc. Aí eu trago também o NEB, que era o NEB, o ESC e o ESB, que eram os cursos que foram criados na década de 90, então são os cursos que têm mais relação, mas eu queria citar três instituições, principalmente aqui nesse quadro, que tem uma relação muito próxima com a escola, que uma delas é a Embrapa, inclusive o terreno é no mesmo terreno da escola, e alguns autores questionam principalmente essa relação, se era de uma colaboração ou de dependência, né? A Embrapa, ela foi criada em 75, a Embrapa Mandioca e Fruticultura foi criada em 75, mas ela advém, né, de uma história do Instituto Agronômico do Leste em 51, que foi criado em 51, depois passou a ser Instituto de Pesquisas Agronômicas do Leste em 62, e Embrapa Mandioca e Fruticultura em 75. Aqui também, como órgãos estaduais, a gente tinha muitos órgãos estaduais, principalmente na época que era vinculada ao estado da Bahia, e um deles, que é a Bahia Té, antes era a EBDA, né, se tornou Bahia Té em 2016, e a EBDA já foi criada a partir da fusão entre a Empresa de Pesquisa Agropecuária da Bahia, EPABA, e a Assistência Técnica de Extensão Rural, EBATERBA, e muitos professores, né, ou engenheiros agrônomos formados nessa escola, atuaram nessas instituições. E um deles também muito importante para a história da escola, é o CETEP, antigo Colégio Estadual Alberto Torres SEAT, que foi fundado em 48. Essa escola foi fundada também no terreno da escola, e ela foi uma exigência, inclusive, do diretor e do prefeito da cidade, para que se construísse um colégio para atender os filhos de professores e funcionários da escola, que serviria também à comunidade. E esse colégio vai ser reconhecido como, né, o principal do Norte e Nordeste. Inclusive, oferecia um cursinho para acessar a escola de agronomia, com muitos professores ensinando também nesse colégio, e ele também chegou a ofertar o curso de técnico em agropecuária. Hoje ele é só técnico, né, ele não oferece mais ensino básico. Bom, e aqui eu chego só ao final da minha apresentação com algumas questões em aberto que são fundamentais para a minha pesquisa. Uma delas é a questão da identidade da agronomia, né, qual a visão da ciência e a natureza da agronomia praticada e reproduzida no âmbito da escola de agronomia. Essa era uma discussão recorrente ou silenciada na escola. Sobre as especialidades, né, quais as áreas ou especialidades que predominavam no ensino e na pesquisa. Elas respondiam a uma demanda local,
no texto, na tese de Graciela Oliver, ela chega, né, a afirmar que ela estuda essas escolas e ela afirma que as escolas de agronomia elas foram criadas, né, para responder uma demanda local. Então, no currículo você tinha o local, né, representando esses estudos. Mas de qualquer forma, qual a influência que essa escola tinha? Era para o local, era a influência de estudar que tipo, né, de agricultura. Enfim, acho que isso vai ser importante para minha pesquisa, e aí eu faço uma relação, por exemplo, com alcance e relevância dessa escola, né? A escola de agronomia se caracterizou como um polo regional no ensino e na pesquisa científica. Qual o alcance de sua influência? Por fim, mas não menos importante, eu acho que merece uma atenção especial a questão da dimensão de gênero. Qual a participação feminina no ensino e na pesquisa? A inserção de mulheres alterou a caracterização dessa ciência? Em relação a isso, os dados que a gente tem são realmente que a maioria, né, a fala predominante na agronomia é a masculina, e que sobreviveu, né, por muitos anos. A Graciela Oliver chega a identificar só 2 alunas da Escola de Agronomia da Bahia que se formaram no período de 30 a 50, assim, e desde a primeira mulher que se graduou em agronomia em 1915, a gente só vai ter um aumento disso realmente a partir de 30, e assim, se for para comparar em relação à matrícula masculina, realmente só mais recentemente. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha mulheres importantes na agronomia, inclusive a mulher mais importante citada, o nome mais importante citado é o de Johanna Doberheim, que trabalhou com a fixação biológica de nitrogênio, né, que a gente até já falou sobre ela, conseguiu incentivar a produção de soja sem adubo nitrogenado, apenas com a simbiose de bactérias e plantas, inclusive chegou a ser indicada para o Prêmio Nobel. A gente teria também outras que são citadas, né, como mulheres pioneiras na agronomia, a Vitória Rossetti, pioneira no estudo de doenças de plantas cítricas, a Ana Maria Primavesi, que é conhecida como um nome em relação ao manejo ecológico do solo e da agroecologia. Então, é um assunto que não posso deixar de comentar. E aqui, no final, trago algumas referências que eu utilizei. Por fim, é isso. Deixa eu tirar aqui minha apresentação. A voltar. Obrigada, Fernanda. A sua apresentação foi bem interessante, deu um panorama legal para a gente da história da agronomia na Bahia e no Brasil, por que não? E agora, né, a gente vai para a parte mais legal do nosso encontro, que é a parte de perguntas. Eu vou abrir aqui um momento para inscrições. Quem quiser falar, pode ligar seu microfone ou escrever aqui no chat. Se tivermos mais de uma pessoa interessada, a gente faz uma lista de inscritos. Alguém gostaria de comentar? Enquanto ninguém comenta, eu queria aproveitar um momento para dar parabéns, porque nós estamos com um recém-mestre aqui entre os presentes, o Felipe Ribeiro, que defendeu ontem um mestrado sob a orientação do professor José Fernando, parabéns. E a gente já tem um inscrito. Depois, se o Felipe quiser falar, a gente passa a palavra para ele. O primeiro inscrito, Climério. Por favor, Climério, se apresente. Boa noite a todos e todas. Parabéns, Fernanda, pela excelente apresentação. Boa noite, Climério. Eu estou com várias anotações aqui, perguntas que depois acho que seria interessante até conversar com você melhor. Mas eu queria fazer duas coisas. Primeiro, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais por que escolheu a segunda metade do século XX para o foco da sua tese, que na apresentação você apresentou uma narrativa muito mais longa, né? Mas falou que na sua tese você escolheu a segunda metade do século XX. E quando você colocou um slide com os cursos criados, os cursos de agronomia criados no Brasil, então você vai desde o final do século XIX até mais recente, até recentemente, e para mim foi impressionante assim perceber que quase metade dos cursos foram criados no período do regime militar. Assim. Quase metade dos cursos de agronomia do Brasil são daquele período. Né? Então foi uma coisa que me chamou a atenção assim.
Você poderia comentar um pouco disso? Mas uma última coisa é que você mencionou um livro de química orgânica aplicada à agricultura de um alemão. Você poderia passar essa referência? Até comentar se... por que eu estou falando, o que eu trouxe desse livro? É porque a Johanna de Berheiner, quando ela vem para o Brasil, a minha impressão, na verdade, minha pesquisa, precisa aprofundar isso mais, é que ela traz uma tradição de pesquisa que estava consolidada, estabelecida na Alemanha. E ela fala assim, na verdade, o estudante dela, uma pessoa, uma pesquisadora que foi estudante dela, ela fala em uma entrevista que eu fiz com ela menciona que a Johanna ela teve dificuldade de se relacionar com o pessoal nos Estados Unidos. Ela dá a entender na entrevista de que havia um conflito entre o programa de pesquisa que a de Berheiner tinha aqui no Brasil e o estilo norte-americano de física. Então você comenta em um momento também assim de que na segunda metade do século XX você vai ter uma influência mais marcante norte-americana, né? Que eu concordo também. Mas você tinha essas tensões também, assim. Acho que o caso da Berheiner é um programa que não se encaixa muito bem com essa influência norte-americana. Então é basicamente isso que eu comentar, mas depois tem mais coisas que eu queria falar com você. Eu vou começar respondendo sobre a questão da escolha, né, do século XX, da segunda metade do século XX. Essa escolha, como eu falei lá no início, né, é porque a gente tem uma grande parte do referencial teórico já feito sobre o início, né, sobre a questão da constituição do campo científico na Bahia por conta do seu pioneirismo. Então, eu queria contribuir com essa escrita sistemática, mas eu queria também delimitar um período. E esse período, para mim, coincidiu com a questão da vinda da escola para Cruz das Almas. E aí eu vou pegar tanto a escola agronômica quanto a escola de agronomia da UFBA, a escola de agronômica da Bahia, né, quando estava vinculada ao Estado, quanto quando ela passou a ser federalizada. Então, seria mais ou menos isso, que não tem muitos estudos ainda sobre, tem estudos, não assim, mais artigos, né, mas não uma escrita sistemática. Então, meu objetivo seria esse, primeiro. Em relação aos cursos, né, aquela relação de cursos não chega a alcançar todo o século XX. Você percebe, por exemplo, que não tem a UESC no final, né, porque foi em 94. Então, ela traz ali boa parte, né, do século XX. E, assim, a maior parte dos cursos criados na época, no início, eles já tinham sido extintos, né? Então, eu acho que também tem muita relação com a questão das universidades surgindo já da década de 30, aí você vai tendo um amadurecimento, e aí os cursos começam a ser criados. E, não sei, mas pode ser que tenha uma relação, ainda não estudei essa relação com a ditadura, mas talvez tenha sido um grande incentivo, né? Por conta comercial, porque a agronomia, como eu falei, né, a Sônia Regina, ela fala da agronomia e poder, né? Que a agronomia sempre foi utilizada como um recurso para você manter o poder, né? Então, por exemplo, quando se cria o Instituto Imperial da Bahia, eles queriam modernização, mas eles queriam uma modernização conservadora para se manter no poder. Então, você podia inovar até certo ponto, entendeu? Então, pode ter alguma relação com isso mesmo. E em relação a Johanna, ela, inclusive, como eu te falei, né, ela pelo que eu sei, eu li na biografia dela, ela peitou a orientação norte-americana, que era para o uso do adubo nitrogenado, né, e ela fez um estudo, inclusive, o estudo sobre a fixação biológica de nitrogênio, ele contradiz, uma contradição em relação ao uso da química, né, ela vai questionar essa química agrícola, mas o Justus von Liebig, não sei se eu estou pronunciando certo, mas assim, pelo que entendi dele, no texto que Letícia até me passou, o objetivo dele não era
fazer uma propaganda dessa questão inorgânica. Inclusive, o nome do livro dele é Química Orgânica Aplicada à Agricultura. Ele trabalhava com a química orgânica. Mas, a partir do momento que ele falou também da necessidade dos componentes inorgânicos, as instruções dele foram utilizadas para esse fim. Foi o que eu entendi, né? Eu não sou experiente na área de agronomia, mas talvez um agrônomo possa explicar melhor isso, mas o que eu entendi foi isso, assim, o livro dele serviu como uma abertura desse campo. Ela vai realmente contra essa recomendação norte-americana. No Congresso de Soja, ela, né, reiterou o uso da FNB, e eu acho que não era a orientação realmente naquela época vigente, né? Pelo que eu entendi, até agora. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, muito obrigado. Gente, eu só quero confirmar se a minha lista aqui de inscritos está correta, porque eu não sei se vocês perceberam, minha internet caiu durante a fala de Fernanda. Mas aqui inscritos, depois de Climério, temos Gabriel, Olival e uma pergunta do Luiz Carlos, correto? Quem estiver acompanhando o chat, por favor, confirme para mim. Acho que ou eu pulei alguém. Então, a palavra, se é isso mesmo, a palavra agora é do Gabriel. Oi, gente. Primeiro, para parabenizar a Fernanda. Muito legal a apresentação. Muito bom ver um pouco da pesquisa que de alguma maneira, ampara, inclusive, a nossa história institucional, Fernanda, da FRB. Para a FRB, isso é um ganho enorme, né? E também tem uma coisa pessoal, que o meu avô se formou em 55 na Escola de Agronomia. Então, toda vez que eu vou na reitoria, eu procuro a placa da turma de 55 e não tem. Pois é, então tem uma relação pessoal com a escola bacana, legal ver a sua apresentação, parabéns. Eu queria fazer dois comentários sobre a perspectiva histórica, assim, né? Pensando nesse diálogo que a história da ciência possibilita de várias áreas. Eu acho que a história tem uma preocupação muito grande. Olival é um cara que sempre chama atenção para isso, para o anacronismo. Então você, em vários momentos, percebe esse anacronismo e na hora de fazer a escolha, parece que assim, fica um pouco na dúvida. Tem que escolher a definição que na época usava. Você tem que assim, praticamente esquecer que depois se desenvolveu outro nome, que depois a disciplina mudou, que depois o campo teve outra dimensão. Porque na época era uma disputa o que ia se construir. Se ia chamar ciências agrárias, ou agronomia, ou agricultura, ou agroecologia, né? Enfim, essa disputa não para, ela continua andando, né? A definição do campo, as mudanças. Por exemplo, a botânica era o campo mais importante dessa área no começo do seu recorte, no final do século XIX, do 18 para o 19. E a botânica tinha um papel fundamental porque Brasil ainda não independente, ainda colônia, era a principal fonte de recursos de Portugal. O ouro acaba e o Brasil tem que ser a grande fazenda para alimentar Portugal. Então, o Império fica, de fato, preocupado em criar insumos científicos, em desenvolver através da botânica, né? Publicação de livros, a biblioteca do MEASB é uma coisa maravilhosa. Para a sua pesquisa deve estar sendo nadar de braçada, é um passeio, né? Agora, infelizmente, está fechada, mas quando você consegue acessar, acho que é isso, tanto a importância da botânica quanto dessa definição de recôncavo também, né? A escola, ela muda a definição de recôncavo ela mesma, e a Embrapa, e a 101, e a 324, aos poucos o recôncavo vai mudando de cara à medida que esse desenvolvimento vai chegando assim na região. Então essa definição também é mutante, né? Mas interessante, viu? Parabéns. Sobre a questão das fontes, você falou até que tenta ter a placa lá, né, das outras turmas. A questão das fontes, a única complicação para mim é, por exemplo, o acervo da escola, da UFPA, ele não está catalogado, né? A questão do MEASB seria mais fácil, mas também todos os arquivos, eles não estão catalogados, então, assim, é
essa seria também uma grande dificuldade. Em relação aos nomes, Gabriel, a minha dificuldade não é me ater aos nomes da época, é porque mesmo os nomes na época, quando você pensa que você vai ter uma definição, até o mesmo autor troca, né? Então faz uma... para você ter uma noção, como eu citei da lei, né? A lei, ela traz lá a lei do ensino agronômico, aí daqui a pouco que o ensino agrícola está dentro do ensino agronômico antes. Então, assim, a minha grande dificuldade é que nem nos próprios textos, na própria época, assim, eles conseguem uma definição. Então, por exemplo, na época que o governo tentou unificar com a escola do Rio de Janeiro, o nome do curso, ele tentou unificar com o nome do curso de agronomia. E muitas escolas já tinham uma tradição em engenharia agronômica e não quiseram mudar. Então, assim, eles bateram o pé firme com a Exalc, por exemplo, que não mudou. Né, porque eles achavam que tinha um status maior em engenharia agronômica. Tem essa questão também. Então, assim, acho que até na mesma época, entre os mesmos autores, não há um consenso, como eu falei, nas definições, né? Então, a minha dificuldade não é utilizar o termo da época, a minha dificuldade é que mesmo esses autores não têm um consenso. Gabriel, quer comentar ainda? Ou não? Então, passamos a palavra para o professor Olival. Então, 3 comentários rápidos. Né? Eu acho que a Fernanda já respondeu bem, porque o problema de por que a segunda metade do século XX, não? É um período menos estudado. Em verdade, em geral, a ciência no Brasil na segunda metade do século XX é menos estudado do ponto de vista histórico, e eu falei também dessas lacunas importantes que eu vejo na história da ciência no Brasil, de estudos no século XX, em certas áreas em que a interação com a economia é mais acentuada, salvo a área da medicina, que essa da saúde, que é melhor estudada. Quer dizer, ou seja, na verdade, eu vejo como um problema da história das ciências no Brasil, digamos assim, esse um pouco um viés, que é algo que foi um preço a pagar na formação da comunidade de historiadores da ciência no Brasil. No início se dedicou muita atenção ao século XIX, era importante desconstruir um argumento que era muito forte na intelectualidade brasileira, de que ciência é coisa que começou no período republicano, e você vê que o argumento que a Fernanda nos traz, tudo isso vem do século XIX, não é? Então, era natural que uma atenção inicial fosse para o século XIX, mas como uma consequência não prevista disso, nós temos menos estudos históricos sobre o século XX. Mas existe, como todo projeto de pesquisa, tem também circunstâncias, acasos, casualidades, né? Então, Fernanda deu a pista ali, que ela, quando se aproximou do programa, na verdade, ela não queria bem esse negócio de agronomia, ela queria estudar... Bom, para estudar a cultura científica, a UFRB tinha sido criada em 2005, então era um estudo de 10, 15 anos para cá, era uma possibilidade. Agora, eu não me sentia muita vontade para trabalhar com isso, né? E, por outro lado, eu tinha a convicção de que muito do que permitiu ao UFRB já nascer como nova universidade, pelo menos aqui no cenário da Bahia, com grande força, se você coloca o UFRB, Federal do Sul, o FOB e a Univasf, é claro que a UFRB, digamos assim, ela saiu na pole position dessa corrida, né? E a razão era a força da Escola de Agronomia, né? Veja que você falou do primeiro reitor, o Silvio Soglia é o segundo reitor, se eu não me engano, formado na escola. Eu estou vendo aqui, e já lhe elogiou aí a sua apresentação, o Carlos, cadê? O Carlos Alfredo, que é pró-reitor de lá, ou era, não sei, acho que ainda é o pró-reitor. Era, né, da Escola de Agronomia. Então, assim, eu acho que você não deixou de estudar o UFRB, simplesmente você fez um recorte que, no fundo, assim, no futuro, você pode até estudar que tipo de interação teve a cultura de ciência, né, que veio da agronomia, quando ela, ao se transformar numa universidade,
teve que lidar com coisas como o curso de sociologia, cursos de estudos étnico-africanos, ou seja, essa diversidade, no sentido extremamente positivo, que é o UFRB de hoje. Mas a matriz que permite a formação rápida da UFRB como uma grande universidade tem essa matriz centrada na agronomia. O segundo comentário que eu queria fazer é que, na medida que a gente vai avançando no trabalho, vou dialogando com a sua pesquisa, eu vou me dando conta de que, na sua pesquisa, é história da ciência, mas exatamente por lidar com uma área da ciência que tem uma forte interação com a economia, você vai ter que prestar muita atenção à história econômica e história política. Tá? Peças que a gente teve sobre o Landulfo Alves, eu fiquei absolutamente surpreendido com o papel do Landulfo Alves nesse processo todo. Né? E isso é um departamento que não é história da ciência, é história política, é história econômica, e eu acho que você tem que trazer isso para, digamos assim, a sua discussão. Não? Eu queria ainda fazer um comentário, aí talvez até pode se transformar numa pergunta, é que eu fico pensando que talvez você devesse desafiar aquela narrativa da escola de agronomia como em declínio, ou em crise, ou subestimada pela UFBA, quando ela se integra na UFBA de 67 para frente. A gente até já conversou sobre isso. Eu não tenho dúvida de que a escola de agronomia ela sempre foi um grande problema na UFBA, do ponto de vista da integração, porque ficava distante. Tá? Eu fui presidente do DCE e fui secretário da Associação de Professores, e sei que era um porre pegar ônibus para ir para a Cruz das Almas para fazer atividade sindical. Né? Imagine as outras atividades. Mas eu queria desafiar um pouco isso, né? Assim, por duas razões. Primeiro, porque a década de 70 é a década, eu diria assim, da pujança da UFBA, salvo a década inicial com a Edgar Santos. Né? E é uma década em que os estudantes protestavam. Nós participamos de protestos em 72, fizemos greve em 75, mas se eu olho a história da UFBA como um todo, é claro que a história da UFBA na década de 70 não era a história da UFBA de escassez de recursos posterior. Então, eu sugiro que você tome com grão de sal essas narrativas, sejam as dos estudantes, sejam a do Gabriel, não? Paulo Gabriel. Paulo Gabriel, isso, Gabriel. Paulo Gabriel. Porque, veja, aí também está uma narrativa, pode essa narrativa ser tributária do discurso a favor da necessidade de criar a UFRB. O que faz sentido como discurso. Era preciso criar, porque a UFRB, no fundo, ela não conseguia se encaixar e ser cuidada pela UFBA. Não? Mas por que eu estou falando tudo isso? Não é para fazer a defesa da importância dos anos dourados da relação com a UFBA, porque eu acho que não existiu isso. Eu estou lhe dando esses exemplos. É que eu acho tem coisas aí que você precisa valorizar mais na sua narrativa. Quer dizer, a Escola de Agronomia de Cruz das Almas tem um mestrado criado em 79, eu sugiro... o meu questionamento, eu sugiro que você faça uma comparação de quantos mestrados a UFBA tinha em 79. Se der 10, é muito. Né? Então, assim, isso mostra que a Escola de Agronomia tinha uma força científica na hora que ela vem para a UFBA, que é muito grande. Então, quando eu junto isso com as informações que você trouxe, dinheiro da Rockefeller, projeto Mandioca, combinação com a Embrapa, um mestrado novo comparado com os padrões da UFBA, eu acho que tudo isso são indícios de uma certa pujança científica, que não é isenta, não tenho dúvida, não quero que você esconda os problemas, mas eu lembro muito do Zé Eduardo, quando ele começou a mexer com os programas, ele começou, da UFBA, ele foi mexer com os programas que foram criados em 70, a Química e a Geofísica. Quer dizer, a agronomia sendo criada em 79 é na primeira década. Né?
Eu não tenho essas datas de cabeça, mas eu sei que muitas unidades da UFBA vieram até pós-graduação depois do que você está fazendo a referência. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a Faculdade de Ciências Humanas, que é uma grande força da UFBA, eu posso estar enganado, mas na altura de 79 só tinha um programa que era chamado Programa de Ciências Humanas ou de Ciências Sociais. Toda a diversificação de programa em História, programa de Ciências Sociais, programa de Antropologia, programa de Filosofia, tudo isso veio depois. Tá? Então, portanto, não é bem uma pergunta, mas é um desafio a que você examine com mais... fazer aquilo que o historiador tem que fazer. A crítica das fontes, que os jornalistas chamam de cruzar os dados. Né? Ou seja, não pode acreditar no que... você não pode acreditar nem em delação premiada, quanto mais... ou seja, testemunho oral em primeira... mesmo esses documentos imemoriais, aí, tem que fazer a crítica, porque esses documentos eles foram organizados para uma certa imagem da escola que ia ficar para a posteridade. Né? Eu quero fazer um comentário a respeito do que você colocou, que tem a ver com o meu primeiro movimento na pesquisa, né? Como eu falei, é o meu projeto, e aí o meu primeiro passo foi iniciar com essa retrospectiva, né? Eu tenho que, para entender o que a gente tem no século XX, eu precisaria entender o século XIX, né? Então, eu fiz esse percurso todo para chegar ao século XX, e ainda não me detive realmente numa análise muito apurada sobre o século XX, tanto que eu falei muito superficialmente desse momento da chegada da escola em Cruz das Almas e dos seus momentos, né? O que eu tive acesso foram essas fontes primeiro, né? E como todas elas relatam, né, de crise, falam desses períodos de crise, e eu achei que foram períodos, né, grandes em relação a 75 para 95, você vê coisas sendo narradas, problemas sendo narrados de forma igual, né? Então, eu entendi que eles ainda não tinham tido solução. Eu acho que a relação com a UFBA diz respeito principalmente à questão financeira, né? Porque o campus de Cruz das Almas, como eu tinha conversado, a gente tinha conversado sobre isso, né? Como um dos campos, como o único campus no interior, em que os estudantes, naquela época, eles faziam o primeiro semestre em Salvador e depois voltavam para a Cruz. Na verdade, eles faziam tudo o que eles tinham que fazer, matrícula era feita em Salvador, depois voltava para a Cruz. O primeiro semestre era em Salvador, voltava para a Cruz. As formaturas eram em Salvador, assim, durante muito tempo, né? Então, havia essa dificuldade mesmo, né, a questão do deslocamento, e havia a dificuldade do campo ser muito grande. Então, eu acho que em relação ao investimento que era feito financeiro, devia ser muito pequeno para... que é um fato narrado em todos aqueles recortes de jornal, né, que com aquilo ali eles não conseguiam dar conta da administração do tamanho do campus. E aí, inclusive, um dos fatores problemáticos que sempre rondou Cruz, né, o campus de Cruz, é a questão da invasão do terreno da universidade, né? E nessa época, ocorreram muitas invasões nessa época, nesse período, e que, inclusive, demorou muito para ser regularizado. Existe um bairro que é na própria instituição, assim, você só tem acesso a um bairro da cidade pela universidade, então ele não pode nem ser cercado. Enfim, e existe uma questão aí, em relação, você falou do terreno, eu me perdi aqui agora, mas você fez um outro comentário que era a respeito... Eu me perdi no que eu ia comentar do seu comentário. Se eu me lembrar, eu termino. Mas, assim, era da pós, né? Da pós? Do mestrado? Ah, tá, sim. Isso, exatamente. Como ele falou que foi criado em 79... Eu já li, né, textos também que falam sobre a questão das avaliações que eram feitas do curso de agronomia, que até, por exemplo, nos anos 80, o curso de agronomia figurava como um dos melhores do país. Então, não é que não houvesse uma valorização daquele curso. Eu acho que até a década de 80, o curso de agronomia era, né, ainda considerado um dos melhores do país nos rankings, e depois, acho que da década de 90, que ele começou a decair nas avaliações.
E aí foi meio que uma justificativa para a criação também da UFRJ, que foram, né, cada vez mais os recursos sendo escassos, mas era em relação à avaliação dos cursos. Bom, mais um comentário? Eu acho que era a Amélia, né, que queria fazer um comentário. Não, tem uma pergunta aí da Amélia. E da Júlia e da Amélia. Olha aí na lista dos... Sim, sim, sim. Amélia... Não, eu me referi se o Olival tinha mais algum comentário nesse momento. O próximo seria o Luiz, mas o Luiz havia perguntado se você conhecia o trabalho da Sônia Regina, da professora Sônia Regina, da Federal Fluminense, mas ele viu que depois você citou, né? Isso, Sônia Mendonça dela. Isso. Então, a gente passa para a professora Amélia a palavra, e depois a gente dá continuidade. Oi. Oi, professora, sim, estamos. Estou. Então, Fernanda, eu vou fazer uma pergunta pontual em relação a uma referência que você deu, quando você falou, respondendo a alguém aí há pouco, de que a agricultura é poder. E eu tenho me interessado, essa quarentena me abriu uma nova perspectiva na minha vida, que é em relação a atenção com a alimentação. Então, a questão da segurança alimentar e nutricional tem me interessado muito, e com as formas de produção de alimento, né? Eu sou professora do IFE Baiano, e lá, desde que eu entrei, eu ensino também, a gente só tinha um curso técnico em agropecuária, agora a gente tem outros, mas eu ainda sou desse curso técnico em agropecuária e nunca tinha me interessado pelas questões agrárias. E agora eu estou me interessando. E a minha relação da agricultura é exatamente querendo fazer uma relação com a produção de alimento, no sentido da segurança alimentar e nutricional, né? Para uma preocupação com as questões sociais que envolvem a fome e todos os problemas que advêm disso, né? Eu ouvi em alguma live alguém dizer assim, quem come, pensa. E eu sou professora de filosofia, e eu entendo assim, a gente precisa resolver esse problema, conseguir ter soberania nacional, né? Não há possibilidade de soberania nacional com um país enfrentando a fome. E eu acho que esse trabalho, eu quero, viu, Olival, eu já penso numa linha de pesquisa para o pós-doc que seja por esse caminho. Embora não tenha especificidade nenhuma, conhecimentos básicos aí na área, mas isso para mim tem me incomodado muito. A gente tem muitos alunos lá que não têm, e que têm tido dificuldades enormes nessa quarentena para comer. Então, isso é uma coisa que está me incomodando demais. E quando você fez esse panorama, Fernanda, muito grande aí, e alguém perguntou pelo seu interesse no século XX, e outra hora o Olival falou da pujança de uma pós-graduação nessa área da agronomia, né? Em 79, é pujante, mas nesse momento a gente estava ainda saindo da ditadura, né? Era o período e a fome tinha sido banida como tema de estudo, como tema de pesquisa. Só voltou com o programa Fome Zero né? Quando o Lula foi eleito, logo no início, e que não foi bom. Me desculpa se eu voei aqui no meu comentário, mas me diga aí, quando você citou, alguém diz agricultura é poder, quem foi mesmo essa pessoa, essa referência que você citou?
É essa professora que o professor Luiz comentou aí, Sônia Regina Mendonça. Ela tem um texto chamado Agronomia e Poder, na verdade, eu acho que também é tema da tese dela, e é bem interessante, porque ela fala justamente isso, né, que o Brasil sempre foi considerado um país de vocação agrícola, né, mas o ensino agrícola, ele foi tomado sempre como instrumento do poder, né, então, assim, você tinha sempre, ela cita só essa dupla dicotomia entre você ter um ensino que era primário, básico, de cunho alfabetizante e popular, e o ensino superior, que era um ensino mais formador e condutor dessas elites, né? E que um era sempre manual, o outro era considerado intelectual. Mas é um texto bem interessante para você problematizar essas questões de como o ensino agronômico foi utilizado, né, no Brasil desde sempre, até mesmo aqui na Bahia, né, ele foi tomado como um instrumento de poder mesmo, as elites, para superar, né, a crise da economia açucareira, eles criaram o que? A escola, né, e eles insistiam, muitos temas das teses daquela época eram voltados para a importância do ensino em agronomia, só que naquela época também havia, por exemplo, uma forte rejeição de alguns produtores que achavam que o engenheiro agrônomo, ele não poderia, uma pessoa de fora, né, não poderia interferir numa fazenda, que, na verdade, para o produtor, o conhecimento era transmitido de geração em geração, então ele nem abria mão do seu filho para colocar nessa escola, né, ele não abria mão do trabalho do filho para colocar nessa escola, então, realmente, quem foi para a escola foram os filhos da elite, que muitas vezes não tinham relação com o campo, e foram e começaram a atuar em órgãos mais do ministério, enfim, secretarias, então acabou se tornando, e aí uma das crises da escola, uma das primeiras crises é que o ensino foi taxado como bacharelesco, né, porque ele não era prático, os engenheiros agrônomos se formavam, eles não iam para o campo resolver o problema da economia açucareira, né, da lavoura açucareira, eles iam ocupar cargos. Então, assim, foi meio que uma solução. Por exemplo, você só tinha um curso de medicina. Então, assim, o curso que você tinha, a opção que a elite tinha era mandar o filho estudar em Recife direito. Então, eles criaram uma alternativa para quem não quisesse ser médico, de se formar engenheiro. E aí tinha que ser engenheiro, né? Engenheiro agrônomo. Então, eu acho que já foi criado nessa coisa mesmo de uma questão de dominação, né, assim, não gosto de usar muito esse termo, mas de se manter mesmo no poder. Então, esse texto da Sônia Regina é muito, muito legal, muito interessante. Obrigada, Fernanda. Parabéns aí pelo seu trabalho. Bom, a gente agradece a pergunta, professora. A gente vai passar a palavra agora para a Júlia, que é a próxima inscrita. Depois Climério e Olival. Oi, Fernanda, queria agradecer pela sua aula. Eu aprendi muito. E eu fiquei pensando no finalzinho que você falou que você também pretende estudar um pouco a contribuição das mulheres e tal, e aí você citou a Ana Maria Primavesi, que eu pesquisei, né, uns conteúdos de história da ciência em livros didáticos, e eu fiquei bem feliz, assim, quando eu vi, porque ela aparecia em um dos livros didáticos, né, e pouquíssimas mulheres aparecem, né, enquanto cientistas. E aí eu queria te perguntar se você já tem alguma hipótese com relação a essa participação das mulheres, se você já começou a, sei lá, pensar, ter algumas, se as fontes já trouxeram algumas reflexões, enfim, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Olha, eu já li alguns textos que falam sobre a participação feminina na agronomia, e, assim, algumas questões me deixaram muito curiosas. Primeiro que, assim, as primeiras mulheres, até as da Bahia, por exemplo, que a Oliver cita no texto dela, ela cita que são mulheres que entraram nos cursos porque já tinham parentes, né, às vezes o pai, o irmão, nessa área, então elas só foram admitidas por conta disso, e elas foram admitidas muitas vezes com a condição de serem dispensadas do trabalho do campo, do trabalho manual. Então, isso também me deixou bastante curiosa em relação, por exemplo, quando eu falo de outras mulheres que não a Ana Primavesi, porque ela
mais realmente da área de campo, mas as outras mulheres que se destacaram na agronomia, as primeiras mulheres, elas se destacaram em áreas de laboratório. Então, não sei se isso tem uma relação. Quando eu falo, por exemplo, de uma certa mudança na ciência, ou de um privilégio na ciência, também eu gostaria de estudar mais se isso tem relação, o fato delas muitas vezes serem dispensadas, né, mas lá no início, eu acho que hoje já não há essa diferença. Uma coisa que ela cita também é que nos relatórios dessas primeiras mulheres da agronomia, elas tratavam de fazer relatórios muito, não assim, muito objetivos, né? Elas não davam qualquer, não deixavam transparecer qualquer opinião, qualquer subjetividade, porque elas não queriam de modo algum ser diferenciadas dos homens. Então, esse também foi um dos aspectos que me interessou bastante. E a Ana Primavera para mim, é um destaque em relação às outras também, por conta disso, né, que ela foi uma mulher que se destacou trabalhando com agroecologia. Então, é uma área que não é, né, de laboratório, mas é de manejo mesmo. E, assim, todas as outras que se destacam lá, até CNPq, como pioneiras, enfim, elas estão mais nessa área de doenças, de genética, a área mesmo de laboratório. E aí eu acho interessante essas questões, acho que isso merece, inclusive, durante o tempo eu pensei em direcionar o meu projeto para isso, mas a gente acha que isso tem que ser uma parte do projeto, ou da pesquisa, essa participação mesmo feminina e de que forma isso altera a configuração, ou enfim, isso eu precisaria realmente estudar mais. Mas, assim, as primeiras impressões foram essas. Bom. Legal, obrigada. A gente tem Climério inscrito e Olival. E também um comentário aqui, ó. Eu queria fazer um comentário sobre o último comentário que o Olival fez, né, da questão dessa narrativa de que você tem uma decadência, uma espécie de enfraquecimento no Instituto, né? Eu acho que é nesse sentido de que quando a Fernanda colocou a tabela lá, ela relacionou vários cursos, né? Isso, então, a Exalc, por exemplo, o FPL, isso, FPL. É o FIPEL. O FPEL, não é isso? O FPEL. Isso. Então, e é isso que a minha percepção também é essa, de que a agronomia na Bahia, logo no começo, era muito mais forte nas lideranças no Brasil, e hoje, quando você houve, por exemplo, a discussão entre agrônomos, quais são os principais polos de agronomia no Brasil, raramente você vê mencionado a UFRB agora, né? Então, se você pega a Exalc, por exemplo, a UFV, são as referências principais. Então, acho que não é a comparação na UFBA, talvez que dentro da UFBA a agronomia tenha destaque, mas um cenário nacional, eu acho que é esse que fica um campus que estava na liderança no começo do século, vai perdendo a liderança. Eu acho que é esse sentido que você tem essa necessidade do pessoal que narra a história da agronomia na Bahia explicar essa defasagem, né? O último comentário, Fernando, se você quiser discutir sobre a questão da ciência aplicada, acho que é uma coisa eu coloquei referência para um volume que é um volume todo dedicado à discussão de ciência aplicada, porque uma coisa que você vai enfrentar se você for por essa seara é que a ciência aplicada você tem um modelo linear, que é resultado da ciência pura. Então você primeiro a ciência pura sendo feita e depois vai resultar em ciência aplicada. Esse é um modelo um pouco problemático que só precisa questionar isso. Por que é importante falar isso na agronomia? Porque muitas áreas da ciência básica, como a bioquímica, por exemplo, até a genética, elas foram gestadas no começo em faculdades, em escolas de agronomia, mas escolas de ciências agrárias, que a gente poderia colocar. Então, essa relação, agronomia, uma ciência aplicada, é um pouco problemática. Assim, você precisa problematizar esse conceito, porque você vai ter, a partir dali, da pesquisa agronômica, em algumas escolas, no começo do século XX, principalmente, que você vai ter o surgimento de disciplinas consideradas de ciência básica, como bioquímica hoje,
Então não cabe, eu acho que não encaixa bem nesse modelo linear de ciência básica para ciência aplicada, que é o que sugere o título do livro do alemão que você mencionou mais cedo. Isso. Eu esqueci de comentar do livro, né? Mas depois eu te passo a referência. É isso, essa questão entre ciência pura e ciência aplicada, que inclusive foge muito do meu conhecimento como jornalista, isso é algo que realmente eu vou ter que me debruçar, porque essa é uma das críticas que a Oliver faz, por exemplo, à coletânea do Fernando de Azevedo, né, que ele escolhe falar de botânica e não de agronomia, como se a botânica fosse a ciência pura e a agronomia a ciência aplicada, né? Inclusive, a agronomia aparece em vários textos, em vários capítulos desse clássico, né, de História das Ciências do Brasil, e não tem um capítulo dedicado especialmente a essa ciência, né? Então, assim, se você for ver, por exemplo, as primeiras observações meteorológicas foram feitas no campus de agronomia, então, assim, para a agricultura, né? Então, existe menção a essa ciência também em várias, né? Então, assim, eu precisaria realmente me debruçar nessa discussão, porque eu acho que não está definido, e assim, em vários textos que eu li também, não fica claro se ciência pura ou aplicada, enfim, mas eu vou ler esse texto que você me passou. Ok. Olival, a palavra é sua. São 3 sugestões para a Fernanda. É bom a gente ter esse aluno de pós-graduação, porque a gente sugere temas para eles trabalharem, a gente não precisa trabalhar tanto, né? O primeiro é que essa discussão que agora evoluiu mais, a distinção ciência pura, ciência aplicada, eu acho que é importante no que você está discutindo, Fernanda, mas eu sugiro que essa discussão seja alargada para contemplar uma discussão recente que se tem tido na história da ciência, que é a possibilidade de uma ampliação ou uma mudança do escopo da história da ciência para uma referência até que eu fiz muito rapidamente naquele curso que você acompanhou, mas não desenvolvi muito. Recentemente eu li um artigo, até que eu já falei, eu acho que com o Indianara ou com o Climério, que eu gostaria muito de marcar um bate-papo informal sobre esse artigo. É um artigo, Sven Dupré, é um holandês, e ele coloca dentro da categoria de história do conhecimento a gente atentar para, mesmo no século XIX, no século XX, certas áreas onde você tem conhecimento, não é mera especulação, são conhecimentos sólidos, mas que não tem essa correlação que Climério criticou corretamente de uma ciência aplicada que deriva da aplicação do uso de uma ciência pura, né? E eu acho que essa discussão é rica porque eu desconfio, não tenho certeza, por isso que é uma sugestão para você tomar esse referencial teórico para você investigar, que a agronomia seja, por excelência, uma área em que alguns desses conhecimentos técnicos seculares, às vezes milenares, têm que passar por dentro ser ensinado na escola. O exemplo para mim que é mais claro é assim, se você vai falar genética é do Mendel para cá. Mas os agricultores e os criadores de animais, eles sabem fazer melhoramento de animais há séculos, há milênios. Tá? Você tem todo um debate e todo um grande caso na história da ciência no século XX, que é o caso do Lysenko contra a genética na União Soviética. Tá? E quando você vê o que é que o Lysenko era agrônomo, qual era a base, veja, não vou defender o Lysenko. O caso do Lysenko foi uma tragédia para a genética soviética, uma tragédia do Partido Comunista da União Soviética. Mas a base científica do Lysenko é que era a turma de agrônomos que fazia esses melhoramentos de animais, melhoramentos de variações de plantas, completamente independente dessa genética que chegou na década de 1930, que é a genética chamada genética morganista, do Morgan. Tá?
Então, portanto, minha sugestão é essa, que você amplie mais a sua discussão para entender essa especificidade desse campo do conhecimento, que certamente hoje é muito irrigado pela ciência, mas que não pode ser reduzido a uma ciência aplicada. Aí. O segundo comentário, eu fiquei muito motivado pelo que a Amélia falou. E veja, o problema que eu sugiro que você coloque na sua investigação, Fernanda, como é que esse problema rebate nos currículos, na formação dos agrônomos, é que o agrônomo, ele tanto tem que lidar com o problema alimentar, o problema da segurança alimentar, como ele tem que lidar com o problema da produção de mercadorias, da produção de commodities, que são duas lógicas completamente diferentes. A soja que o Brasil produz chega na mesa do brasileiro, também chega, mas é claro que a lógica dela é outra, não é a lógica da segurança alimentar. E talvez você tenha elementos intermediários aí entre uma coisa e outra, né? Às vezes eu vejo nesses grupos de WhatsApp, pessoal de esquerda, os agrônomos brigam terrivelmente entre si. Certamente esse tipo de briga, por exemplo, qual a centralidade do conceito de agricultura familiar para a segurança alimentar do Brasil? Exatamente isso. Aí eu vi recentemente um cara criticando fortemente isso. Esse tipo de debate certamente apareceu na escola em algum momento. Quando eu olho para a mandioca, que você falou para ele da mandioca, é tipicamente um produto que era mais voltado para a segurança alimentar do brasileiro. Não imagino muito que eles quisessem produzir mandioca para exportar, né? Então, portanto, essa tensão, né, que você tem também em outras áreas. Você vai para a medicina, uma coisa é você ser especializado na doença ultra sofisticada, mas que pouquíssimas pessoas têm. A outra coisa são as chamadas doenças, o pessoal da área médica chama doenças negligenciadas, é doença de pobre, né? Porque é doença que não se investe, porque doença de pobre não dá lucro para os grandes laboratórios farmacêuticos. E a terceira sugestão que eu queria sugerir para você é assim: eu vi da sua apresentação que tem um fantasma que ronda a história da escola de agronomia, que é o fantasma de que a escola não conseguiu resolver o problema da cana-de-açúcar. Eu acho que você, para espantar esse fantasma, ou para entender esse fantasma, tem que entender o que aconteceu com a economia baiana, porque eu desconfio que está se pondo na conta da escola de agronomia problemas que dizem respeito à história econômica do estado da Bahia. Então, veja, no caso da cana-de-açúcar, será que foi mesmo um problema da escola? Se deslocou completamente do Nordeste para São Paulo. Só voltou a ser plantada no Nordeste em larga escala da década de 80 em diante com o Proálcool, né? Então, eu sugiro que você não olhe o problema do local, do interesse na questão local, transformando eu sugiro que você olhe esse interesse local, mas que você não monte uma equação do tipo assim: fracassou em equacionar o problema da crise da cana-de-açúcar. Para investigar a crise da cana-de-açúcar na economia baiana, tem que ir para a história econômica para entender o que aconteceu com a economia do Estado. Tá? Uhum. Concordo. Vou começar só a comentar sobre esse último ponto aí, que, na verdade, quando eu falo, né, da questão... É porque isso é o tema da dissertação da Maria Antonieta Torinho, né? E ela, quem conclui na sua dissertação falando, né, que a escola não serviu como a salvação da lavoura. Então, foi, assim... algo da conclusão da dissertação dela, mas, de fato, assim, o problema da cana-de-açúcar foi o objetivo de criação da escola, né, mas, assim, o que alguns autores também vão falar é que não conseguiu interferir porque esses agrônomos formados pela escola não efetivamente trabalharam nessa economia, né, nessa lavoura. Então, assim, muitos deles foram formados e trabalharam em órgãos públicos federais, mas concordo que é um problema muito maior, de dimensão muito maior para ser abordado.
Em relação ao que você falou sobre os commodities e os produtos voltados à mercadoria, ao mercado interno, eu coloquei lá, né, entre as dicotomias, né, que existem na agronomia. Nas minhas leituras, pelo que eu pude compreender, no início, se você pensar que a cana-de-açúcar era uma commodity voltada para o mercado externo, se você analisar já o século XX, que é o meu objeto de pesquisa, você já percebe que as culturas são totalmente, os objetivos são totalmente diferentes, porque você tem realmente uma prioridade à mandioca, ao milho, ao feijão, que são produtos mais do mercado interno, né? Aí eu não sei a que ponto, realmente eu teria que me debruçar agora no século XX para essas mercadorias competiam no mercado externo, enfim. E em relação ao que você falou sobre a questão da ampliação para conhecimento, uma das críticas que se faz, por exemplo, ao termo agronomia, é que a agronomia seria considerada a ciência da agricultura, né? E ela torna meio que a ideia de que antes, que não existia, tipo, que existia uma pré-ciência, né? Um período pré-científico. E se você for analisar, muita coisa do que os agricultores faziam já era baseada em conhecimento, né? Então, existe essa questão mesmo que precisaria ser trabalhada em relação ao termo agronomia. A gente já vai se encaminhando para o final, mas antes eu queria ler alguns comentários aqui, algumas discussões que estão no chat. A Adriana, ela colocou o seguinte aqui para a gente no grupo, né, no bate-papo, insistindo no comentário feito pelo Gabriel. Ela coloca que a definição das ciências agrícolas, com certeza, tem mudado no tempo por razões históricas. Então, é normal que não exista uma definição única. Por exemplo, há pouco eu li um ensaio em andamento, escrito por um estudante de doutorado, que falava sobre a formação de bibliotecários especializados em tópicos de elemento importante das ciências agrícolas, que impulsionou a Fundação Rockefeller na América Latina no contexto da Revolução Verde. Isso, para mim, no caso para a Adriana, né, foi uma surpresa muito interessante, e eu acho que expande a definição das ciências agrícolas. E ela manda parabéns pela apresentação. A Tainá também complementa que existem estudos arqueológicos sobre o desenvolvimento do milho na pré-história em comparação com o que nós temos hoje. E nós temos também outros comentários do Climério também, dizendo que boa parte dos principais participantes nos trabalhavam em escolas agronômicas, e, inclusive, os químicos também participaram disso. A gente já vem discutindo a respeito não só da participação do Liebig, mas sobre a questão da química agrícola. E, por fim, o Luiz, ele coloca um comentário do Lival sobre a história do conhecimento, a história das ciências, e ele fala o seguinte: essa discussão lançada pelo Lival é boa. História do conhecimento ou história da ciência? Até mesmo porque o que entendemos a partir da segunda metade do século... Ele pergunta, né? Até mesmo porque o que entendemos por ciência hoje foi construído a partir da segunda metade do século XIX. Ciência no século XIII até a primeira metade do século XIX era todo conhecimento metódico, sistemático e racional. Por exemplo, nesta definição, a teologia, acredito que é isso, e a filosofia eram consideradas como ciências. Então, questões para você pensar, e se você quiser comentar também, Fernanda. Aqui, estou relendo aqui, concordo que existem razões históricas, né, associadas a isso, com certeza, né, as justificativas são diferentes, né, a gente vai ter realmente, não vai ter uma definição única, mas existe um termo mais utilizado, como eu falei, ciências agrárias, mas eu não conhecia essa questão da formação de bibliotecários, né, especializados em tópicos de agricultura. Se ela puder me encaminhar a referência, vai ser importante. E como eu comentei, essa questão da história do conhecimento e história das ciências, em relação à agronomia, né, a gente tem, em relação ao agricultura, bem mais amplo e de mais longo tempo, se a gente pensar
num conhecimento, né, que esses produtores já tinham antes da né, formação da agronomia como ciência, definição da agronomia como ciência. Isso. Bom, gente, nós já estamos indo para o final do nosso seminário. Eu queria agradecer a Fernanda Ribeiro, aos colegas do LACIC que estiveram aqui presentes, os colegas da UFES. É sempre um prazer